Lucas sempre teve facilidade em fechar portas. Ele era daqueles homens que, quando algo terminava, colocava tudo numa caixa: memórias, afetos, arrependimentos, e deixava trancado dentro de si, sem abrir jamais. E quando o relacionamento com Lara acabou, ele fez exatamente isso. Deixou a chave da casa sobre a mesa da sala, saiu sem olhar para trás e jurou a si mesmo que nunca mais pisaria naquele lugar onde o amor havia florescido e morrido. Nos anos que se seguiram, ele se reinventou. Mudou de cidade, de emprego, de corte de cabelo, evitava redes sociais, lugares comuns, até mesmo músicas que pudessem lembrá-la. Para todos os efeitos, Lara havia sido um capítulo encerrado. E a casa que um dia haviam dividido, apenas uma construção qualquer, entre tantas no bairro antigo, como se o concreto pudesse apagar o que o coração insiste em guardar. Mas o destino, esse roteirista sádico e refinado, adora ressuscitar fantasmas justamente quando julgamos tê-los enterrado. E foi numa tarde sem previsão de tempestade que Lucas recebeu a mensagem do corretor. Aquela casa foi vendida, valor acima do mercado, compra feita à vista. Ele não entendeu por que aquela informação lhe pareceu importante. Talvez fosse apenas curiosidade, talvez orgulho ferido. Mas algo naquela notícia cutucou uma parte dormente dentro dele. Quem, afinal, teria interesse em comprar uma casa com tanto passado escondido entre as paredes? Durante dias, ele tentou ignorar, mas no fundo, sabia. Sabia que certas histórias não se apagam com contratos de aluguel ou com novos CEPs. E mesmo sem querer admitir, sentia uma ponta de inquietação, uma ansiedade que não sabia nomear, mas que doía como saudade camuflada de indiferença. A casa em questão era mais do que um imóvel. Era uma espécie de relicário. Ali, ele e Lara haviam vivido todos os seus inícios e também todos os seus fins. Cada cômodo era um capítulo. A cozinha guardava a lembrança da primeira noite em que cozinharam juntos e riram de suas desastrosas habilidades culinárias. A sala de estar ainda guardava, talvez, marcas invisíveis dos abraços silenciosos após as brigas. O quarto era um santuário de confissões, desejos e também lágrimas. E o pequeno jardim dos fundos, com as luzes penduradas que eles nunca tiraram depois do Natal, era palco dos sonhos que nunca se realizaram. Tudo ali era memória viva, camuflada sob tinta velha e poeira emocional. Lucas não queria sentir nada disso, mas sentia. Tentou racionalizar. Pensou em escrever uma mensagem para o corretor e pedir o nome do comprador. Depois pensou melhor. Que diferença faria? Não era mais dele, nem a casa, nem Lara, nem o tempo que ficou lá dentro. Mesmo assim, naquela noite, ele sonhou. Um sonho estranho, vívido, quase real. Sonhou que entrava na casa e, ao abrir a porta, via a si mesmo, mais jovem, mais leve, dançando com Lara ao som de uma música que ele nem lembrava mais o nome. No sonho, ela ria, uma risada limpa, sem dor. A mesma risada que ele tentava esquecer e que, no entanto, o perseguia como um eco permanente. Na manhã seguinte, abriu o celular e digitou o nome dela no buscador. Há meses, talvez anos, não fazia isso. E foi então que encontrou uma notícia. Pequena, discreta, mas carregada de significado. A artista performática Lara Loureiro transforma casa antiga em experiência imersiva sobre relacionamentos e afetos perdidos. A foto que ilustrava a matéria não deixava dúvidas. Era a casa, a deles. O coração de Lucas bateu diferente. Não era ciúmes, não era mágoa, era algo mais profundo, algo entre o espanto e o reconhecimento. Ela havia voltado e havia feito da história deles uma obra. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. A experiência imersiva começou a viralizar. Visitantes descreviam a sensação de entrar numa história de amor real. Influencers choravam em stories. Críticos exaltavam a delicadeza da proposta. Mas Lucas apenas observava, sem curtir, sem comentar. Sabia que aquilo tinha dono, que aquelas lágrimas eram dele, aquelas falas encenadas, aquelas músicas de fundo, aquelas cartas expostas em vitrines sentimentais, tudo tinha um nome, o nome dele.
Ele tentou resistir. Disse a si mesmo que era apenas mais uma exposição, mais uma jogada de marketing, mas algo naquela casa, naquela história, o chamava, como se a própria arquitetura das lembranças estivesse convocando o único visitante que ainda faltava. E ele sabia, mais cedo ou mais tarde, teria que atravessar aquela porta, não como espectador, mas como parte viva daquilo tudo, como personagem de uma história que, talvez, ainda não tivesse terminado. Lara sempre soube que alguns lugares continuam nos habitando, mesmo depois de partirmos, e aquele sobrado de janelas largas e paredes esbranquiçadas, onde riram, brigaram, fizeram planos e desmoronaram, era um desses lugares. Quando ela foi embora, levou apenas uma mala, mas deixou muito mais do que móveis. Deixou pedaços de si. A Lara que dançava descalça no chão da cozinha, a que escrevia bilhetes amorosos e escondia nos bolsos da camisa dele, a que chorava trancada no banheiro depois de ouvir mais um silêncio pesado de Lucas. Todas essas versões continuaram morando ali. E por mais que o tempo passasse, por mais que outros endereços se acumulassem no histórico de sua vida, a única casa que realmente a abrigou foi aquela. Anos depois, o mundo já a conhecia como artista. Suas obras performáticas eram marcadas por um profundo mergulho no emocional, instalações sobre perdas, monólogos encenados por desconhecidos, galerias onde as pessoas choravam mais do que aplaudiam, mas por trás da estética sofisticada e do discurso intelectualizado, havia uma verdade incômoda. Lara ainda vivia presa a um sentimento que não soube morrer. Lucas era o homem que ela amou com o corpo inteiro, e também aquele que ela perdeu, sem entender porquê. O silêncio dele, tão elegante e definitivo, foi mais cortante do que qualquer grito, e ela jamais conseguiu uma resposta, nem um fechamento, apenas um fim seco, que nunca lhe coube. Foi numa madrugada de insônia, entre taças de vinho e anotações espalhadas no chão do estúdio, que Lara teve a ideia. Uma exposição viva, um experimento de memória, não sobre um relacionamento qualquer, mas sobre o relacionamento, o mais verdadeiro, o mais devastador, o único que ainda pulsava. Pegou o celular por impulso e buscou o endereço da antiga casa. Quando viu que estava à venda, sentiu algo entre destino e permissão. Era como se o universo estivesse dizendo: volte, termine o que ficou inacabado. Não hesitou. Comprou à vista. E no dia em que recebeu as chaves, atravessou a porta com o coração nas mãos, sentindo que estava entrando em uma cápsula do tempo. A casa estava intacta. Algumas rachaduras na parede, sim. Poeira nos cantos, claro. Mas as lembranças, essas estavam todas lá. Invisíveis, mas gritantes. Cada cômodo falava com ela. E Lara, emocionada, respondeu. Tirou fotos de tudo. Desenhou os ambientes. Escreveu cenas. Esboçou réplicas. Criou figurinos. Contratou atores. Mas, acima de tudo, reviveu. Reviveu cada palavra, cada toque, cada erro e cada ternura. Foi como abrir feridas antigas sem anestesia. Como arrancar cartas escondidas sob o colchão da alma. E ela foi fundo. Usou áudios de conversas reais, fotografias verdadeiras. Objetos deles. As roupas que ele esqueceu. A escova de dente que ela guardou por teimosia. Nada era ficção. O projeto cresceu. Ganhou nome. Memória habitável. Ganhou curadores, produtores, orçamento. Mas Lara não deixou que ninguém tocasse na essência. Tudo seria guiado por ela. Cada detalhe, cada respiração. Era seu modo de dizer tudo o que nunca pôde, de encenar, para o mundo, o amor que só ela viu de perto. A casa virou palco, mas para ela era confessionário. Porque ali, entre paredes e memórias, Lara não era artista, era mulher. Uma mulher ainda em luto por um amor que ninguém entendeu, nem ela. Nas semanas que antecederam a abertura, Lara evitou falar sobre Lucas. Nas entrevistas, desviava. Nos ensaios, não permitia perguntas. Os atores sabiam que estavam representando algo verdadeiro, mas não sabiam nomes. Apenas ela sabia o peso de cada gesto, o significado de cada pausa, o terror escondido por trás do som de uma música específica tocando na vitrola. E nos ensaios noturnos, quando todos iam embora, ela ficava. Sentava sozinha na sala, com as luzes da exposição acesas, e chorava.
como se estivesse pedindo perdão, como se esperasse, em silêncio, que ele surgisse. Na véspera da inauguração, Lara subiu até o antigo quarto do casal. Respirou fundo, fechou os olhos e imaginou o que Lucas diria se visse aquilo. Talvez ele a chamasse de louca, talvez ficasse com raiva, mas no fundo, ela torcia para que ele entendesse, que reconhecesse, que sentisse, porque aquela exposição não era vingança, nem homenagem, era desespero, era súplica, era tudo o que restava de uma mulher que ainda amava e não sabia mais onde guardar esse amor. A casa agora estava pronta, as luzes acesas, os atores ensaiados, os visitantes agendados, mas o único que realmente importava ainda não sabia se viria. E Lara, em seu último ensaio sozinha, sentada no chão da sala onde ele um dia dançou com ela, sussurrou para o vazio: se você entrar por essa porta, nada será só arte. O primeiro cômodo estava pronto, e apesar de ser o menor da casa, era o mais simbólico. Ali, na antiga sala de entrada, Lara decidiu instalar o que chamou de o primeiro quarto, não pelo espaço físico, mas pelo conceito. Um lugar que recriaria com exatidão o instante em que ela e Lucas se viram pela primeira vez. No início de tudo, antes de qualquer mágoa, antes de qualquer erro, quando ainda eram apenas dois desconhecidos tropeçando no destino um do outro. O cômodo foi meticulosamente preparado com base em fotografias antigas, áudios resgatados de um celular antigo e um roteiro que Lara escreveu de memória, misturando fatos reais com as sensações que nunca conseguiu explicar em palavras. Não havia ficção ali. Havia reconstrução. Havia verdade. Do lado de fora da porta, um aviso elegante em letras douradas dizia: você se lembra de quando o amor começou? Quem entrava não esperava a força do que vinha a seguir. Um cenário inteiro havia sido criado com perfeição. A pequena livraria onde Lara e Lucas se conheceram, recriada nos mínimos detalhes. Estantes de madeira clara, uma mesa de chá no canto, cheiro de páginas envelhecidas borrifado no ar, e no centro, dois atores vestidos exatamente como eles estavam naquele dia. Ela, de vestido amarelo com botas marrom, ele, de camisa jeans e mochila nas costas. O momento encenado era simples, mas devastador. Os dois pegavam o mesmo livro. Suas mãos se encostavam, trocam olhares. Sorrisos tímidos, frases pequenas, risadas nervosas. Tudo coreografado com naturalidade, mas escrito com dor. No teto, caixas de som reproduziam a trilha sonora que Lara lembrava de ouvir na livraria real. Uma canção instrumental suave, pontuada por pequenas pausas, onde os visitantes ouviam discretamente a voz gravada da própria Lara, narrando em off. Ele me olhou, como se soubesse que eu seria um caos bonito na vida dele. As pessoas que entravam ali mal piscavam. Algumas se emocionavam sem entender por quê. Outras se lembravam de seus próprios começos. Mas ninguém sabia que tudo ali era real, que aquela cena era uma memória encenada, um capítulo eterno, um trauma reeditado com beleza. Lara acompanhava os primeiros visitantes escondida atrás de uma parede falsa, observando suas reações. Seus olhos se enchiam d'água ao ver estranhos reagirem à sua história como se fosse deles. Mas o que ela realmente queria era que ele visse. Que Lucas entrasse naquela sala e se visse ali, representado, revivido, ainda inocente, ainda acreditando que o amor bastava. Era isso que doía. Lembrar de quando tudo era possível. De quando eles ainda não sabiam que existiriam despedidas. Para os atores, aquela era a cena mais delicada. Lara havia exigido ensaios longos, não pela complexidade de gestos, mas pelo peso emocional. Ela queria verdade. Queria hesitação no olhar, respiração presa, mãos suadas, tropeços nos diálogos. Tudo como foi. O ator que interpretava Lucas perguntou um dia: você quer que eu o represente como herói? E Lara respondeu com os olhos fixos em um ponto do passado: não, quero que represente como ele me olhou naquele dia. Só isso. A atriz que fazia Lara chorou no primeiro ensaio. Disse que nunca tinha sentido tanta carga num silêncio. E a cada dia que passava, os dois se transformavam em espelhos do que já foi. Mas não sabiam, não podiam saber,
que aquela encenação estava sendo feita para um público específico, um único espectador que ainda não havia chegado. A sala também continha pequenos detalhes que passariam despercebidos por olhos desatentos, mas gritavam para quem viveu aquilo. O marcador de página azul que Lucas esqueceu no livro, a xícara com metade do chá derramado na mesa, o som de um celular vibrando no bolso dele no exato segundo em que ela sorri. Tudo era real e tudo era intencional. Lara queria que Lucas sentisse, que se reconhecesse, que entendesse que ela ainda lembrava de tudo. No canto da sala, uma parede exibia frases manuscritas, trechos de cartas não enviadas, rabiscos arrancados de cadernos de Lara nos anos em que ainda tentava entender o fim. Uma delas dizia: "Você não foi meu primeiro amor, mas foi o único que fez doer como se fosse o último." E ali, diante daquela exposição viva, os visitantes tiravam fotos, suspiravam, tocavam as réplicas dos livros e saíam em silêncio. Mas Lara continuava ali, parada, observando, esperando, porque a sala seguinte já estava pronta, e ela sabia que o caminho até o fim precisava ser feito em ordem, cena por cena, como se o amor, o dela, fosse uma peça que o público ainda não tinha coragem de aplaudir. E lá fora, num apartamento distante, Lucas olhava novamente a notícia do museu em seu celular. Ele via a imagem da sala, e naquele instante percebeu algo impossível. O livro em cima da mesa era o mesmo que estava na mochila dele naquele dia. Era o mesmo. Era eles. Lara sempre acreditou que todo amor verdadeiro vive as 4 estações. Há o verão da paixão, intenso, iluminado, insuportavelmente feliz. Depois vem o outono, quando os sentimentos ainda estão ali, mas começam a cair como folhas, silenciosamente. O inverno, então, congela os gestos, as conversas, os planos. E, se houver sorte, a primavera chega com perdões, reencontros e flores nos lugares mais improváveis. Com essa metáfora, ela construiu o coração pulsante do museu. 4 cômodos principais, interligados por corredores temáticos, onde cada sala representava uma estação do relacionamento entre ela e Lucas. Era o ciclo completo do amor. E, ao mesmo tempo, a anatomia da dor. A sala do verão era a mais vibrante. Recriada como o quarto deles no primeiro ano de namoro, carregava nas paredes uma paleta de amarelos, laranjas e vermelhos quentes. Tudo era saturado. Luz natural intensa, janelas abertas, lençóis bagunçados, roupas jogadas, fotografias espalhadas com pregadores e fitas adesivas coloridas. No centro do quarto, uma cama com edredom azul marinho, o mesmo da época. O som ambiente reproduzia risadas, trilhas de filmes que viram juntos, pequenos áudios extraídos de gravações reais que Lara guardara no celular como relíquias afetivas. Os atores, nesta instalação, representavam a rotina alegre do casal. Dançavam sem música, brigavam por besteira e faziam as pazes com beijos longos e silenciosos. Era um espetáculo de calor humano, mas a transição para o outono era abrupta. Ao sair da sala do verão, o visitante passava por um corredor de folhas secas no chão e luz âmbar filtrada. O cheiro do ambiente mudava, canela, madeira, algo entre chá e vento gelado. A segunda sala era mais escura, mais silenciosa. Recriava o apartamento quando começaram a se afastar, mesmo morando juntos. O roteiro dos atores incluía diálogos curtos, respostas atravessadas, silêncios que gritavam mais do que palavras. Os olhos não se encontravam, as mãos não se tocavam. E havia uma cena dolorosa. Ele sentado no sofá, ela na varanda, os dois no mesmo espaço e, ao mesmo tempo, em mundos diferentes. Lara chamava esse trecho da instalação de a geografia da ausência. Nada ali era explícito, mas tudo era sentido. O inverno chegava como um baque. As paredes dessa sala eram pintadas de branco, frio, clínico, e o ambiente recriava o momento exato da separação. Não havia atores, apenas gravações. O visitante entrava sozinho e via, projetado em espelhos, trechos do último dia deles na casa. Malas feitas, uma carta em cima da mesa, um copo de água abandonado no armário e, no fundo da sala, uma porta fechada com uma fita preta. Proibido abrir. Ninguém sabia o que havia atrás, exceto Lara. Era o local
onde ela desabou pela primeira vez após a saída de Lucas. E jamais teve coragem de recriar a cena com exatidão. Era a única coisa que ela ainda guardava só para si. Mas como toda estação passa, a primavera também vinha. E com ela, um respiro. A última sala do circuito das estações era a mais poética. Não retratava um momento específico, mas sim a ideia de esperança. O ambiente era florido, não de flores reais, mas de origamis feitos à mão, cada um com um trecho de carta nunca enviada. As luzes eram suaves, os móveis simples. Um balanço preso ao teto fazia alusão ao dia em que Lara e Lucas brincaram como crianças no parque, tentando esquecer a vida adulta que os engolia. Ali, os visitantes podiam sentar, tocar objetos, ouvir músicas que Lara compôs sozinha, anos depois, inspirada por lembranças que ainda sangravam. O mais impressionante? A instalação das estações não tinha começo nem fim fixo. O visitante escolhia por onde começar. Como no amor, cada pessoa entrava por uma estação diferente. Alguns iam direto para o inverno, outros preferiam começar pela primavera. Mas Lara sabia, quem amou de verdade sempre voltava ao verão, porque é ali que tudo começa, e é ali que tudo dói. Enquanto isso, Lucas observava vídeos da exposição pelo celular, os cortes de câmera, as reações emocionadas, os aplausos. Mas nada o tocava mais do que reconhecer a própria caligrafia em uma carta projetada na parede do outono. Ele lembrava do bilhete, lembrava do dia, lembrava da frase: "Acho que estamos nos perdendo, e eu não sei se é isso que o amor faz ou se é só a gente desistindo devagar." Naquele instante, ele fechou o notebook, respirou fundo e entendeu. Aquela exposição não era para o público, era para ele. Era o mapa do amor que ele abandonou. E agora, estava sendo convidado a percorrer. O dia da abertura chegou como um sussurro ansioso entre paredes que já conheciam demais. Os portões da casa se abriram às 10 da manhã, mas a fila se formou antes do sol nascer. Eram casais curiosos, jovens apaixonados, idosos com olhares distantes e solitários em busca de respostas que nem sabiam formular. Havia câmeras, repórteres, produtores de conteúdo digital. Mas o que nenhum deles sabia, o que nenhum deles poderia sequer imaginar, é que estavam prestes a entrar não em uma obra, mas em uma dor. Uma dor decorada com elegância, interpretada com talento, disfarçada de arte, mas que era, em essência, uma despedida inacabada. Logo na entrada, um aviso gravado tocava repetidamente: "Você está prestes a entrar na história de um amor que não sobreviveu ao tempo. Tudo aqui foi vivido. Tudo aqui ainda dói. Bem-vindo." Alguns riam, achando ser parte do conceito. Outros silenciavam, mas todos, sem exceção, sentiam algo estranho ao atravessar o limiar da porta. Era como se um campo emocional invisível os puxasse para dentro, como se, mesmo sem saber, participassem de algo sagrado, profano, vivo. Os primeiros relatos surgiram nas redes ainda nas primeiras horas. Pessoas gravando stories com lágrimas nos olhos. Influencers descrevendo a instalação como a coisa mais intimamente brutal que já tinham experimentado. "É como se eu tivesse espiando um amor alheio pela fechadura", disse uma mulher. Outro homem escreveu num post viral: "Chorei feito criança na sala do inverno. Parecia que eu estava perdendo alguém que nem conheci." Os vídeos somavam milhões de visualizações. Mas ninguém sabia o nome do casal original. Lara havia omitido. Apenas dizia: "Essa é a história de um amor que existiu." E não soube continuar. A crítica especializada ficou dividida. Alguns exaltavam a originalidade da proposta, a coragem da vulnerabilidade exposta como instalação interativa. Outros acusavam de sensacionalismo emocional, de transformar sentimentos em espetáculo. Mas Lara não respondia a nada. Observava tudo à distância, sentada numa cadeira discreta em um dos corredores. Ela não queria a fama, nem os elogios. Queria uma única coisa: que ele visse, que Lucas sentisse, que entrasse na casa e finalmente compreendesse. Enquanto os visitantes se emocionavam com os cômodos temáticos, o verão da paixão, o outono da distância, o inverno do fim, a primavera do quase,
Alguns elementos passavam despercebidos para o público geral, mas quem vivesse com profundidade talvez percebesse. Um porta-retrato propositalmente torto, um lençol que jamais foi trocado, uma xícara lascada que nunca saiu da prateleira. Lara deixava pistas, pequenas rachaduras na encenação, como cicatrizes que não foram maquiadas de propósito. Como se dissesse: o que você está vendo é bonito, mas é ferida, não flor. A performance da sala da livraria virou a mais comentada. Casais tiravam fotos emocionados. Alguns tentavam recriar a cena do livro, do toque, do olhar, mas nenhum conseguia reproduzir a verdade que estava ali escondida. Porque aquilo não era atuação, era memória, e só quem viveu entende o peso de reviver. No meio da tarde, um produtor perguntou a Lara se ela não pensava em revelar publicamente que a história era dela, se não queria se colocar como protagonista. Ela respondeu apenas: quem precisa saber, já sabe. E naquele instante, seus olhos se voltaram para o portão. Ele ainda não tinha chegado, mas ela sentia. Sentia que em algum lugar da cidade, Lucas já sabia de tudo. E que cada vez que alguém publicava um vídeo, cada reação emocionada, cada matéria compartilhada, era como um sussurro no ouvido dele, um chamado, um convite sem palavras. Naquela noite, Lara dormiu na casa. Deitou-se no sofá antigo da sala, onde haviam trocado juras. O ambiente estava vazio, escuro. O público já se fora, mas ela não. Ali, sozinha, falou em voz baixa: hoje, todos entraram. Todos viveram um pouco da gente, mas você ainda não. E enquanto lágrimas escorriam, ela entendeu. Talvez o museu não fosse uma homenagem ao amor que viveram. Talvez fosse o último esforço para fazê-lo voltar. Nem que fosse por uma noite. Nem que fosse só para ver. Porque certas histórias não pedem aplausos. Pedem presença. Na manhã seguinte, quando acordou, encontrou sobre o batente da porta um envelope sem remetente. Nele, apenas uma frase manuscrita, em letras reconhecíveis. Você realmente lembra de tudo? Era a caligrafia de Lucas. E então, tudo começou a mudar. Lucas segurou o envelope por longos minutos antes de abrir. A caligrafia de Lara continuava a mesma, firme, curva, com traços arredondados nas vogais e uma leve inclinação para a direita. Apenas uma frase. Você realmente lembra de tudo? Ele leu 3 vezes, como se cada leitura cavasse um buraco mais fundo no peito. Por um instante, o coração dele disparou como se estivesse diante dela, como se o passado todo, que ele havia trancado numa caixa empoeirada dentro de si, estivesse se mexendo, forçando a tampa. A carta não trazia convite, não trazia endereço, mas Lucas sabia. Ela queria que ele fosse até lá, queria que ele visse, que sentisse, que entrasse na história que um dia foi deles e que agora estava aberta ao público. Durante dias, Lucas evitou a decisão. Continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido, mas cada tarefa, cada conversa, cada olhar no espelho era um lembrete incômodo de que havia uma versão dele em exibição pública e que ele ainda não a enfrentara. A curiosidade, que no início era apenas incômoda, começou a virar necessidade. Precisava entender o que Lara estava tentando dizer com tudo aquilo. Precisava descobrir se era arte ou confissão, se era provocação ou saudade, se ainda era sobre eles, ou se ela finalmente tinha seguido em frente. A dúvida mais cruel de todas era: será que ela ainda o amava? Ou só o transformou em personagem? Numa madrugada gelada, Lucas abriu o site do museu. Procurou horários, viu fotos da instalação, reconheceu objetos, detalhes. Sentiu a garganta travar ao ver a reprodução da sala da livraria, com o livro que ele ainda guardava na estante. Leu os depoimentos emocionados dos visitantes. Comentários como: nunca mais verei o amor da mesma forma, ou parece que entrei numa lembrança minha, mas que nem vivi. E então, percebeu. Aquelas pessoas estavam vivendo o que era dele, tocando em cenas que ainda estavam abertas dentro dele, e não suportou mais. Comprou o ingresso com nome falso, escolheu o horário menos movimentado. Chegou cedo, mas ficou dentro do carro por quase meia hora, encarando a fachada da casa como se fosse um velho amigo que o havia traído. Quando finalmente desceu, caminhou devagar. Os pés hesitavam. O corpo parecia pesado. O coração acelerado demais para alguém que jurava não sentir mais nada. Ao entrar,
foi recepcionado por uma funcionária que apenas sorriu e lhe entregou um mapa do circuito. Lucas recusou. Sabia o caminho. Conhecia cada cômodo antes mesmo de entrar. Não precisava de guias. Aquela casa era dele. Aquele amor também. O primeiro impacto foi físico. O cheiro do ambiente, a textura da madeira, a luz filtrada pelas cortinas. Tudo estava exatamente como ele lembrava. E ao atravessar o hall de entrada, sentiu-se puxado de volta, como se tivesse viajado no tempo, como se de repente fosse o mesmo garoto de camisa jeans e coração aberto que um dia acreditou que amar era suficiente. Caminhou lentamente pela instalação do verão, observando os atores que o interpretavam com espantosa semelhança. Viu a réplica do edredom azul, o rádio tocando a mesma música que embalava seus domingos com Lara. Viu a xícara rachada que ele havia quebrado sem querer numa tarde de agosto, e que ela guardou mesmo assim. Tudo era real demais. Tudo era ele demais. No cômodo do outono, Lucas parou por longos minutos. Assistiu à cena da varanda, onde os dois atores representavam o afastamento silencioso. Cada respiração era um soco. O ator que o representava coçava a sobrancelha do mesmo jeito. Sentava-se do mesmo modo. E a atriz que interpretava Lara mordia o canto da boca do mesmo jeito que ela fazia quando tentava disfarçar que estava chorando. Lucas engoliu seco. Não havia como fugir. Estava dentro da própria memória, sendo forçado a sentir tudo de novo, mas não com a distância segura da saudade. Era com a pele, com o cheiro, com a culpa que voltou a doer como se nunca tivesse saído dali. No inverno, a sala estava vazia, mas havia espelhos, e nas projeções ele se viu, de verdade. Vídeos antigos, trechos de conversas, áudios que nem lembrava de ter gravado. E então a frase, "Acho que estamos nos perdendo." Sim, eles se perderam, mas agora ele estava ali, dentro da perda, e não sabia como sair. Ao final da visita, o caminho levava até a sala da primavera, mas Lucas não entrou. O mapa mostrava uma porta alternativa, pequena, discreta, com um aviso. Entrada exclusiva para quem viveu. E ele entendeu. Lara estava ali, esperando, e pela primeira vez desde o fim, Lucas não fugiu. Girou a maçaneta, entrou, e reencontrou a mulher que anos antes ele deixara sem resposta. Ela estava no centro do cômodo, de vestido preto, descalça, olhos marejados. E quando o viu, apenas disse, "Você veio." E pela primeira vez em muito tempo, ele respondeu, "Você ainda está aqui." E os dois voltaram a ser cena. Mas agora, sem plateia, sem roteiro, sem direção. Quando a porta se fechou atrás dele, Lucas teve a sensação de estar preso num looping emocional, como se cada passo dentro daquela casa não fosse apenas um mergulho no passado, mas uma confrontação direta com tudo o que ele escolheu não sentir no momento certo. A instalação já não era mais uma exposição aberta ao público. Era um labirinto íntimo, construído com as entranhas de uma história real. E agora, diante de Lara, no centro daquele espaço privado, Lucas entendia. O museu nunca foi para os outros. Foi para ele. Sempre foi. Ela precisava que ele visse, que entendesse, que sentisse e, acima de tudo, que vivesse de novo. Lara não falou mais nada. Apenas o conduziu pela mão até o corredor iluminado por pequenos focos de luz, como se estivessem entrando em uma sequência de atos teatrais cuidadosamente organizados. E estavam. A partir daquele momento, cada porta que se abria era um soco no estômago, uma memória palpável, uma dor colocada em vitrine, não para ser admirada, mas para ser digerida, aos poucos, até o ponto de engasgar. O primeiro cômodo recriava o dia em que ele havia pedido Lara em namoro. O cenário, uma cafeteria minúscula, onde a mesa no canto direito ainda tinha o guardanapo com a inscrição: "Você me daria a honra de ser minha bagunça oficial?" Ao ver aquilo, Lucas levou as mãos à boca, em choque. Ele não lembrava de ter escrito, mas lembrava do medo de escutar o sim. Na sequência, o cômodo seguinte retratava a primeira briga. Tudo ali estava milimetricamente recriado. O tom da luz do fim da tarde, o som de um alarme de carro ao fundo, as roupas que usavam, os objetos fora do lugar,
Os atores representavam os dois discutindo por causa de um mal-entendido bobo, um jantar desmarcado, uma mensagem não respondida, um ciúme não confessado. Mas o que mais doía em Lucas não era ver a discussão, era ver como eles pararam de se olhar. Como, na encenação, a atriz que fazia Lara tentava tocá-lo, mas não conseguia. Como a raiva se transformava em medo, e o medo em distância. Lucas se virou para Lara, parado ao lado dele, e perguntou num sussurro: "A gente era assim mesmo?" E ela, com os olhos marejados, respondeu: "A gente era muito pior." A sinceridade dela o desmontou. A terceira cena era a reconciliação, a mais linda, a mais doce. O ambiente era o antigo jardim da casa, com as luzes penduradas que eles nunca tiraram desde o Natal de 2 anos antes. Os dois atores dançavam lentamente ao som de uma música instrumental suave. Nenhuma fala, apenas gestos. A atriz encostava a cabeça no ombro dele, os olhos fechados, o coração vulnerável. E ali, Lucas chorou pela primeira vez. Não de dor, mas de saudade. Saudade daquele tipo de silêncio que só dois corpos em paz são capazes de construir. Ele lembrou do cheiro do cabelo de Lara, do frio da grama nos pés, da sensação de que o mundo podia acabar ali, e ainda assim, tudo estaria certo. Mas a cena seguinte foi um terremoto. Era o dia da ruptura. E não era encenado. Era reprodução exata, filmada por uma câmera oculta que Lara ativou no último dia, sem que ele soubesse. O vídeo mostrava Lucas arrumando suas malas em silêncio. Lara, sentada na beirada da cama, apenas o observava. Sem lágrimas, sem súplica, apenas quietude. A voz dela em off dizia: "Eu não pedi para ele ficar, porque no fundo, eu sabia que ele já tinha ido embora há muito tempo." Lucas caiu de joelhos ao ver a própria fuga, o abandono, a frieza. Ele não lembrava de ter sido tão duro, tão ausente. Mas ali estava a verdade, crua, sem edição. Ele viu a si mesmo se afastando não por falta de amor, mas por medo de não ser suficiente. Nos cômodos seguintes, vieram as cartas não entregues, as mensagens não enviadas, as promessas quebradas. Cada envelope continha palavras que Lara escreveu e nunca teve coragem de mostrar. Em uma delas, ela dizia: "Você era meu lar, mas eu virei visita." Em outra: "Eu gritei por dentro tantos dias, que um dia o silêncio virou minha língua." Lucas lia cada palavra como se fossem facas afiadas entrando lentamente sob a pele, porque pela primeira vez ele enxergava tudo o que ela sentiu, sem que ele soubesse, sem que ele perguntasse, sem que ele quisesse ouvir. E então veio a última cena. A sala estava vazia, apenas uma cadeira no centro, um espelho gigante à frente. Uma luz branca os iluminava. Lara sentou-se primeiro, cruzou as pernas, esperou. Lucas hesitou, mas sentou. E ao encarar o espelho, viu não o reflexo dos dois, mas um vídeo projetado. Era o vídeo deles dançando na sala da casa, anos atrás, gravado por um celular apoiado sobre livros empilhados. Os dois riam, erravam os passos, se beijavam entre uma música e outra. E então, a tela apagava. O espelho voltava. Agora, apenas os dois. E o silêncio. Lara, pela primeira vez em horas, falou: "Aqui termina o museu." Lucas, com a voz rouca, perguntou: "E o que vem depois?" Ela respondeu: "Isso depende de você." E os dois permaneceram ali, frente ao espelho, encarando versões passadas, tentando entender se havia futuro onde só restavam ruínas. Mas agora, o amor não era lembrança, era presença. Lucas achava que já tinha visto tudo. Já havia se sentido exposto, nu, dissecado em cada cena daquele museu de memórias. Já havia chorado, já havia se arrependido, já havia, inclusive, voltado a sentir um tipo de amor que julgava extinto dentro de si. Mas tudo isso era preparação, porque o mais íntimo, o mais visceral, ainda estava por vir. E ele percebeu isso quando Lara parou diante de uma porta estreita, sem identificação, diferente de todas as outras. Ela não disse nada. Apenas olhou para ele, um olhar pesado, de quem carrega segredos que ninguém deveria ver, e estendeu a mão para a maçaneta. "Essa é a única sala que ninguém viu, Lucas. Só você." Ele engoliu seco. "O que tem aí?" Ela respirou fundo.
O que restou de mim depois de você. A maçaneta girou com um rangido quase simbólico. Quando a porta se abriu, Lucas deu 2 passos para dentro e parou. O chão da sala era coberto por pedaços de vidro, cacos de espelho quebrado, dispostos de forma precisa, refletindo partes do teto, das paredes, do próprio rosto de quem entrava. No centro, um palco elevado, simples, com uma única luz branca direcionada. E ali, como num ritual diário, Lara encenava o fim. Todos os dias, no mesmo horário. Sem plateia, sem cortes, sem maquiagem. Ela revivia o momento exato em que ele foi embora. Mas dessa vez, com tudo que não teve coragem de dizer na vida real. Lucas sentou-se em uma das 2 cadeiras dispostas contra a parede. Lara subiu ao palco, ainda descalça, ainda de vestido preto. Fechou os olhos. Quando abriu, não era mais a artista. Era a mulher que ele deixou. Por que você não ficou? Ela perguntou para o vazio. A voz era baixa, trêmula, mas carregada de fúria. Por que você não perguntou se eu estava bem? Por que você me deixou falando sozinha tantos dias? E depois teve a coragem de dizer que foi embora porque achava que eu queria isso. Lucas se encolheu na cadeira. Estava vendo o que jamais quis ver, o que sempre fingiu que não existiu. Eu gritei, Lucas. Eu chorei no chão da cozinha. Eu esperei você abrir a porta. Eu escrevi mensagens e apaguei. Eu ensaiei discursos inteiros na frente do espelho. Eu imaginei 1000 maneiras de fazer você ficar. Ela caminhava de um lado para o outro. As lágrimas escorriam, mas ela não as limpava. Mas você virou as costas, e eu virei performance. A cada frase, um abismo se abria dentro de Lucas. Porque aquela mulher quebrada no palco era Lara sem filtro, sem controle, sem personagem. Era ela como ele nunca viu, como ele nunca quis ver. Eu fiz esse museu para você, para me curar de você, para te expulsar de mim. Mas cada sala que eu criei, cada lembrança que eu remontei, só me fez te amar de novo. Silêncio. E agora você tá aqui. Ela o olhou pela primeira vez durante a performance. E eu não sei mais se quero que você vá embora, ou que me abrace até o mundo acabar. Lucas levantou, os pés afundando nos estilhaços de vidro. Cada passo um corte simbólico, cada respiração uma culpa que voltava. Subiu no palco, ficou diante dela. Nenhum dos dois disse nada por segundos infinitos. E então, eu fui embora porque achei que não sabia amar você do jeito certo. Ele sussurrou. Lara fechou os olhos. E agora? Agora, eu não sei mais o que é certo, mas sei que o errado foi ter ido. Ela o olhou como se quisesse acreditar, como se precisasse ouvir isso mais uma vez. E talvez 1000 outras. O palco silenciou. O ritual diário havia sido quebrado. Pela primeira vez, não houve fim encenado. Pela primeira vez, Lara saiu do papel da abandonada. E Lucas saiu do papel do ausente. Eles apenas ficaram ali, juntos, no palco, nos cacos, no meio do que sobrou. E aquilo era o começo de alguma coisa nova. Ou talvez só o último ato de um amor que nunca soube como terminar. Não havia mais roteiro, não havia mais personagens. Naquele palco de dor e confissão, tudo o que restava era silêncio e 2 olhares perdidos em um mar de sentimentos que nunca foram embora. Lara estava diante do homem que havia partido. Lucas, diante da mulher que havia resistido. E os dois, diante de uma história que insistia em não morrer. O reencontro, ainda que não planejado, não foi um choque. Foi uma inevitabilidade, como se cada sala daquele museu tivesse empurrado os dois para esse momento, esse exato segundo em que a verdade finalmente teria que ser dita, ou se calaria para sempre. Lucas desceu do palco primeiro, sentou-se em um canto da sala, respirando com dificuldade. O ar parecia mais denso. As luzes refletidas nos cacos de vidro dançavam sobre o rosto dele como fragmentos de lembranças, insistindo em não desaparecer. Lara, ainda de pé, desceu em silêncio. Caminhou até uma das janelas. Abriu. O vento que entrou era o mesmo vento das noites em que eles discutiam e depois faziam as pazes no sofá da sala. Tudo era igual, e ao mesmo tempo irreversivelmente diferente. Você veio, ela repetiu, agora mais calma. Tarde demais? Ele perguntou, quase sussurrando. Lara hesitou.
Olhou para ele com ternura e mágoa misturadas. Não sei. Às vezes, o que vem tarde ainda é tudo o que a gente precisava. O diálogo foi feito de pausas. Os dois tinham medo de falar e quebrar a frágil ponte que se formava entre eles. Lara sentou no chão, de frente para ele. Não havia nada entre os dois, nem desculpas, nem perguntas, nem dedos apontados. Apenas presença. E ela, pela primeira vez, encarou o Lucas real. Envelhecido, mais sério, mais contido, mas ainda com aquele mesmo olhar que um dia a fizera sentir que o mundo era um lugar menos assustador. Você lembra de quando eu te perguntei qual era o seu maior medo? Ela perguntou de repente. Lucas assentiu. Lembro. Eu disse que era te perder. Você me perdeu mesmo assim. Ela respondeu, com um sorriso que não alcançava os olhos. E você? Qual era o seu medo? Lara respirou fundo. Que você voltasse e eu ainda te amasse. Os dois riram, brevemente. Um riso nervoso, cansado, sem cor. Mas ainda assim, humano. Porque era isso que restava. Humanidade. Entre os cacos, os vídeos, os cômodos e as memórias emolduradas, ali estavam dois seres humanos tentando tocar naquilo que um dia foi amor. E quem sabe, ainda era. Lucas se levantou devagar. Estendeu a mão para ela. Lara hesitou por um segundo. Apenas um, antes de aceitar. Os dois saíram da sala proibida, como quem deixa um luto para trás. E caminharam juntos pela casa, agora vazia de visitantes, escurecida pelas luzes já desligadas. Cada cômodo que atravessavam era agora um eco. Eles não falavam, apenas andavam, até chegarem à sala final, a que Lara não tinha mostrado a ninguém. A que não fazia parte do circuito oficial. A que ela mantinha trancada porque era o que ainda não tinha vivido. Era uma sala branca, inacabada. Nas paredes, molduras vazias. No centro, uma mesa posta para dois, mas sem comida. Um berço encostado na parede, com um cobertor dobrado. Uma caixa de alianças abertas, mas sem os anéis. Um vestido de noiva pendurado atrás da porta, ainda com etiqueta. E na parede oposta, uma frase escrita à mão. O futuro que a gente não teve. Lucas ficou parado. Sentia o coração afundar, como se tivesse cometido um crime contra o próprio destino. Lara se aproximou. Tocou uma das molduras. Eu guardei essa parte porque era a que mais doía. Porque era a mais bonita, ele arriscou. Porque era a única que ainda podia acontecer. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era vazio, era denso, preenchido por 1.000.000 de palavras não ditas, beijos que não aconteceram, noites que não vieram. Lucas se aproximou do vestido, passou a mão pelo tecido. Depois olhou para Lara. Você teria se casado comigo? Até hoje, só com você. Foi quando ele a abraçou. Pela primeira vez, sem culpa, sem medo, sem passado entre eles. Apenas o agora. O abraço foi longo, apertado, trêmulo, e ali, entre o futuro não vivido e o passado transformado em arte, dois sobreviventes do próprio amor se reencontraram como pessoas comuns, despidos de personagens, de orgulho, de performance. Eles não disseram "te amo", não fizeram promessas, não selaram nada com beijos, apenas permaneceram juntos, respirando no mesmo tempo, no mesmo espaço. E isso já era recomeço. A noite caiu lentamente sobre a casa, como um véu de silêncio cúmplice entre duas almas que já haviam dito tudo em cena, mas nada no real. Lara e Lucas estavam ali, sentados no chão da sala inacabada, cercados por futuros que nunca existiram, emoldurados por o que poderia ter sido. A luz que vinha da rua filtrava-se pelas janelas como um último fio de coragem. Era agora. Nenhum dos dois queria mais fugir. E então, começaram a falar. Por que você não lutou por mim? A pergunta de Lara veio sem rodeios, sem raiva, apenas como um pedido antigo de compreensão. Lucas demorou para responder. O ar parecia pesado. Porque eu achei que você estava melhor sem mim. Ela riu, amarga. E você estava certo? Ele a encarou. Não, você nunca esteve melhor sem mim. Mas eu era incapaz de ser melhor com você. A frase cortou fundo, mas foi real. E era isso que importava. Lara abaixou os olhos,
mexendo no anel que já não usava. Você me ignorava, passava dias sem falar nada. Eu sentia que estava dormindo com um estranho. Eu estava tentando sobreviver à minha própria insegurança, ele confessou. E por que nunca me disse isso? Porque eu fui criado para ser forte, para engolir tudo. Eu achava que mostrar minhas fraquezas ia te fazer me amar menos. Ela se aproximou um pouco mais. Mas o que me fez te amar foi justamente quando você era humano. Lucas sentiu os olhos se encherem. Era isso que ele nunca tinha entendido. Passou a vida tentando ser invulnerável, achando que isso o tornava mais digno de amor. Mas ali, agora, diante de Lara, entendia. Amar é ser visto até na ruína. Você me via, mesmo quando eu era insuportável? Ele perguntou. Sobretudo quando você era insuportável, porque era quando você estava com medo. E eu sabia que era só isso. Medo. Silêncio. E você? Ela perguntou. Você me via? Ou só via o que você queria que eu fosse? Lucas baixou os olhos. Eu te via, mas com olhos embaçados. Eu queria tanto que você me salvasse, que comecei a te cobrar coisas que nem você podia dar. E por que não me pediu ajuda? Porque eu estava ocupado demais me sabotando. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, mas não era o mesmo silêncio do passado. Era um silêncio novo, maduro. O tipo de pausa que vem quando as palavras finalmente não precisam mais gritar para serem ouvidas. Lara então tirou algo do bolso do casaco. Era uma carta. Escrevi isso 3 semanas depois que você foi embora. Nunca mandei. Lucas pegou o papel com as mãos trêmulas. Leu. Se você me perguntasse agora, com o peito ainda aberto, se eu voltaria no tempo para fazer tudo diferente, eu diria que não. Porque mesmo com toda a dor, eu te escolheria de novo. Só para sentir, mais uma vez, como é ser amada sem garantias, sem certeza, sem roteiro, só amor. Ele não conseguiu terminar. As lágrimas caíram. Lara apenas se aproximou, deitou a cabeça no ombro dele. Você não precisava me amar perfeitamente, Lucas. Só precisava ter ficado. Eu sei, ele sussurrou. E agora, eu estou aqui. Foi quando ela disse com a voz embargada. Mas eu não sei mais se quero que você fique. O silêncio que seguiu não foi de raiva. Foi de verdade. Porque o amor não volta intacto. Não volta igual. Às vezes, volta para ensinar a soltar. Lucas respirou fundo. Eu não vim te pedir outra chance, Lara. Eu vim te agradecer por me lembrar do que fomos. Ela o olhou. E se ainda pudermos ser? Ele sorriu com dor. Então vamos ser. Sem pressa. Sem promessa. Sem performance. Eles se abraçaram. Pela última vez naquela noite. Um abraço que era despedida e ponto de partida ao mesmo tempo. Porque o que acontece quando o diálogo que nunca aconteceu finalmente acontece? A resposta é simples. Nada muda, mas tudo se transforma. Naquela noite, depois do abraço, depois do choro, depois das palavras que por anos ficaram presas entre os dentes e os silêncios, Lucas ficou. Mas não como visitante, não como personagem, não como público. Pela primeira vez desde o fim, ele e Lara estavam na mesma casa como 2 pessoas reais. Não recriações de lembranças, não espectros de um amor antigo. Eram agora, presentes. E o que os unia não era mais o que foi, mas o que poderia ser. A casa já havia fechado ao público. As luzes do jardim estavam apagadas, os figurinos recolhidos, os roteiros sobre a mesa de ensaio. Mas algo naquela noite fazia parecer que o verdadeiro espetáculo só começava agora. Lara caminhava pela casa com passos lentos, quase reverentes. Lucas a seguia em silêncio. Cada cômodo que passavam era agora diferente. A dor tinha mudado de cor. Não era mais pontiaguda. Era morna, como se as feridas estivessem finalmente começando a cicatrizar sob a pele de um amor que, embora mutilado, ainda respirava. Você sabia que isso tudo era para mim? Ele perguntou, parado na entrada da sala do verão. Lara assentiu, com um sorriso triste. Eu fiz esse museu achando que estava fazendo arte. Mas no fundo, eu só estava tentando te fazer voltar. E agora que eu voltei, ela o encarou. Agora, eu não sei se consigo separar o que era sentimento do que virou cena. Esse era o ponto. A confusão entre o que foi vivido e o que foi encenado.
Lara havia derramado cada gota de amor, raiva, perda e saudade em forma de instalação. Havia transformado lembranças em roteiros, emoções em cenários, dor em bilheteria. Mas agora, com Lucas diante dela, tudo parecia colapsar. O museu, que antes parecia tão firme em sua estrutura conceitual, agora tremia sob o peso de uma única pergunta: isso tudo ainda é sobre nós? Ou virou só uma ideia? Eles entraram juntos na sala da primavera, onde flores de origami pendiam do teto com frases não ditas. Lucas pegou uma delas. Leu em voz alta: eu teria enfrentado o mundo com você, mas você fugiu do mundo e de mim. Ele olhou para ela. Isso foi real? Cada palavra. E se eu disser que agora estou pronto para enfrentar o mundo com você? Ela demorou para responder. Talvez agora seja tarde para flores, mas ainda dá tempo de replantar. No fundo da sala, um painel mostrava fotos borradas, trechos do relacionamento em segundos congelados de vídeo, mas a última moldura estava vazia. Lucas se aproximou. O que seria essa imagem? Era para ser o nosso fim, mas nunca consegui decidir qual seria. Ele tocou a borda da moldura. Talvez porque a gente nunca terminou. Ela riu, com lágrimas nos olhos. Ou talvez porque a gente nunca soube começar de verdade. Na cozinha, onde a reprodução de uma das cenas mais íntimas ainda estava montada, o jantar à luz de velas com risos e vinho derramado, Lara se aproximou da bancada. Tocou uma colher de pau. Lembrou do dia em que queimaram o molho e riram por meia hora. Lucas chegou por trás, colocou a mão sobre a dela. Sabe o que é louco? Ele murmurou. Todo esse tempo, eu tentei esquecer tudo isso, apagar cada detalhe. Mas agora, ela perguntou. Agora eu percebo que o que me manteve vivo foi lembrar de você todos os dias, mesmo fingindo que não lembrava. Lara se virou. Olhou fundo nos olhos dele. Então me responde uma coisa, Lucas. Qual? O que somos agora? Arte ou amor? Ele não hesitou. Somos o que sobrou depois que a arte disse tudo que o amor calou. E ali, entre as louças frias, as luzes baixas e os sussurros da madrugada, eles se beijaram. Pela primeira vez desde o fim. Um beijo sem trilha sonora, sem aplausos, sem encenação. Um beijo imperfeito, hesitante, mas inteiro. Porque amar, naquele momento, não era mais sobre fazer dar certo. Era sobre aceitar tudo que já deu errado. E ainda assim, continuar. Quando se afastaram, Lucas perguntou: e o museu? Vai continuar? Lara pensou por alguns segundos. Não sei. Talvez transforme em outra coisa. Talvez feche. E se a gente fizesse um novo? Ela franziu a testa. Um novo o quê? Um novo espaço. Mas não sobre o que fomos. Sobre o que podemos ser. Você quer viver a exposição? Não. Ele sorriu. Quero viver a vida. Com você. E Lara entendeu, naquele instante, que o projeto finalmente tinha cumprido seu propósito. Não era sobre reconstruir o passado. Era sobre abrir espaço para um recomeço. O fim chegou sem estardalhaço, sem multidão, sem cerimônia. A exposição Memória Habitável, que por semanas atraiu olhares, lágrimas, elogios e julgamentos, teria seu último dia de visitação naquela sexta-feira nublada. Havia um aviso na fachada da casa, impresso em letras pequenas, quase tímidas. Encerramento às 17 horas. A casa fecha para sempre às 18 horas. Do lado de dentro, Lara andava pelos cômodos em silêncio, sozinha, sem maquiagem, sem roupas de artista, sem prendedores de cabelo. Ela passava pelas salas como quem se despede de fantasmas. Tocava as molduras com carinho, recolhia pequenos papéis, detalhes esquecidos, bilhetes deixados pelos visitantes. Havia por toda parte marcas de gente que se identificou com a história, que viu no amor de Lara e Lucas os próprios desencontros, os próprios fins, os próprios recomeços abortados. Mas agora, a casa precisava ser devolvida ao mundo real. No andar de cima, os produtores empacotavam figurinos. A equipe desmontava projeções, dobrava origamis, desligava equipamentos. A sala do verão já estava parcialmente vazia. O jardim artificial fora removido. As luzes de corda haviam sido recolhidas.
E conforme cada elemento desaparecia, Lara sentia o coração aliviar e pesar, porque era um fechamento necessário, mas não deixava de doer. Ela desceu até a sala do inverno, agora nua, sem espelhos, sem áudios, apenas paredes brancas. Passou os dedos pela superfície fria e murmurou: "Você pode descansar agora." E era como se estivesse falando com uma versão antiga de si mesma. A mulher que esperou por respostas, e chorou sozinha no banheiro, e dançou triste com os olhos fechados, fingindo que ele ainda estava ali. Aquela mulher, enfim, estava sendo libertada. Lucas chegou por volta das 4. Trouxe uma sacola com café e 2 pães de queijo. Entrou sem avisar. Já era parte da casa, parte do fim. Encontrou Lara sentada no chão da sala da primavera, ao lado de uma pilha de cartas que nunca foram lidas. Ele não falou nada, apenas sentou ao lado dela, estendeu a sacola e disse: "Último café no cenário do nosso quase." Ela sorriu. "Quase nada." A gente foi, mas não terminou. Talvez porque nunca começou direito. E agora? Ela respirou fundo. Agora pode ser começo, mas fora das paredes, fora da memória. Quando deu 17, os portões foram trancados. Os últimos visitantes foram embora. Alguns deixaram flores, outros cartas, alguns apenas suspiros, mas ninguém saiu ileso. Lara, então, caminhou com Lucas até a porta da frente. Lá fora, uma placa com os dizeres: "Fechado para visitação, aberto para recomeços." Ele a olhou. "Isso foi ideia sua?" "Não, foi da equipe, mas parece que eles entenderam melhor do que eu." Os dois andaram por toda a casa uma última vez, agora vazia, silenciosa, em paz. Chegaram à sala do futuro não vivido, aquela com as molduras em branco, o vestido pendurado, o berço vazio. Lara se aproximou do vestido, tocou o tecido. "Nunca pensei que ia conseguir entrar aqui sem chorar." Lucas veio por trás, abraçou-a devagar. "Você não precisa mais lembrar." "Por quê?" "Porque agora você pode viver." E ali, naquele cômodo inacabado, Lara fez algo inesperado. Tirou do bolso uma caneta, caminhou até a parede branca e escreveu: "A vida real começa aqui." Lucas sorriu. "E eu, onde assino?" Ela entregou a caneta. "Onde quiser." Ele desenhou um coração pequeno no canto da parede, e dentro dele, 2 letras: L plus L. Pela primeira vez, Lara não sentiu vergonha da esperança. Pela primeira vez, não doeu esperar. E assim, a casa se despediu de seu papel de museu. Não seria mais um relicário de um amor falido. Agora, era apenas uma casa. E talvez, com tempo, com calma, com verdade, voltasse a ser um lar. A última noite caiu sobre a casa como um véu cúmplice. Lá fora, a rua era apenas uma sequência de postes acesos, passos apressados e janelas fechadas. Mas dentro da casa, ainda viva em memórias, o tempo havia parado. Era como se cada parede suspirasse de alívio, como se cada objeto finalmente pudesse descansar. As salas estavam vazias, os corredores escuros, os figurinos haviam sido guardados, as luzes desligadas. O museu estava oficialmente encerrado, e mesmo assim, Lara ficou. Lucas também não foi embora. Sem combinar, os dois se encontraram na antiga sala de estar. Não mais como artista e obra, não mais como ex-amantes tentando se entender, apenas como 2 pessoas que sobreviveram à própria história. Lara estava sentada no sofá antigo, aquele que resistiu a tantas conversas e silêncios. Lucas entrou em silêncio, com uma taça de vinho na mão. Sentou ao lado dela, sem dizer nada. Apenas a ofereceu. Achei que essa taça combinava com o fim. Ela aceitou. Ou com o recomeço. Não sei mais o que a gente está vivendo. Nem eu. Mas não quero rotular. Quero viver. Eles beberam em silêncio. O vinho era tinto, seco, do mesmo tipo que tomavam nas noites frias de julho. O gosto parecia mais denso agora. Talvez pela saudade. Talvez pela idade. Lara deixou a taça na mesa. Cruzou as pernas. Olhou para ele com um olhar demorado, do tipo que diz muito sem pronunciar nada. E então, sussurrou: "Se você me beijar agora, não vai ser cena." Lucas respondeu com a mesma calma: "E se eu não te beijar, vou passar a vida toda ensaiando esse momento." Eles se aproximaram devagar.
como se tivessem medo de quebrar o que estavam reconstruindo, como se o menor erro de tempo ou respiração pudesse reabrir todas as cicatrizes que tanto custaram a fechar. Os olhos se encontraram por longos segundos. Lara levou a mão ao rosto dele. Lucas segurou a dela com delicadeza. E então, sem trilha sonora, sem holofotes, sem aplausos, aconteceu. O beijo. Fora de cena, fora de texto, fora do tempo. Era um beijo que carregava os erros, os desencontros, os pedidos de perdão, os desejos engavetados, os silêncios acumulados. Um beijo sem estética, sem ângulo, sem controle, mas com verdade, com entrega, com um tipo de amor que não precisa mais provar nada para ninguém. Quando os lábios se separaram, Lara encostou a testa na dele. Eu pensei nesse beijo por anos. E foi como você imaginava? Não. Ela sorriu. Foi melhor, porque foi real. Eles permaneceram abraçados por minutos inteiros. A casa em silêncio, o mundo lá fora continuando como se nada estivesse acontecendo. Mas ali, naquele instante, um novo capítulo nascia, invisível aos olhos, mas gritante no coração. Lara se levantou primeiro, pegou um pedaço de papel, escreveu algo, dobrou, entregou a Lucas. Lê só amanhã. O que é? Um começo ou um final? Você decide. Ele aceitou sem abrir, guardou no bolso. E entendeu que amar alguém de verdade é isso. Respeitar o tempo, a escolha, a pausa. Na porta, antes de sair, ele a olhou mais uma vez. Eu não sei o que vai ser da gente. Nem eu. Mas eu sei o que foi. E isso já vale a história inteira. Na calçada, Lucas caminhou de volta para a vida. A rua seguia normal, mas dentro dele, tudo estava diferente. No bolso, o papel dobrado pulsava, e no coração, o beijo fora de cena seguia acontecendo. Passaram-se semanas, e pela primeira vez em muito tempo, Lara acordava sem roteiro, sem ensaio, sem cronograma de visitação. A casa, agora vazia, havia voltado a ser o que era antes de tudo, um espaço comum, com cheiro de madeira, poeira leve nos cantos e aquele silêncio de quem já guardou demais. Mas dentro dela, algo tinha mudado. O projeto que havia nascido da dor, crescido sob a raiva e florescido na saudade, agora repousava sob um novo tipo de semente: esperança. Lara não anunciou nenhum novo trabalho. Não respondeu às dezenas de convites para transformar a exposição em documentário, livro, série ou instalação itinerante. Dispensou tudo, não por orgulho, mas por necessidade. Precisava de tempo. Pela primeira vez, precisava não fazer arte, apenas sentir. Sentir sem a obrigação de transformar a emoção em estética. Viver um sentimento sem mediá-lo pela lente do espetáculo. E no fundo, ela sabia, ainda que o mundo todo pedisse por uma continuação, o único projeto que realmente importava agora era ela e Lucas. Foi ele quem voltou à casa primeiro. Tinha chave. Lara havia entregado numa noite silenciosa, sem fala, apenas com um gesto. Ele entrou devagar, respirando fundo. Trazia nas mãos uma caixa de papelão. Dentro, apenas 3 coisas: um caderno em branco, uma caneta e uma fotografia antiga dos dois, sorrindo numa noite qualquer de domingo. Encontrou Lara na sala da primavera, agora vazia de flores, mas cheia de ar limpo. Ela olhou para a caixa curiosa. Trouxe isso por quê? Porque você passou anos reencenando o que fomos. E eu queria saber, se você quer escrever o que podemos ser. Ela sorriu com os olhos. Eu não sei por onde começar. Então a gente começa pela página em branco. Mas e se a gente errar de novo? Lucas se aproximou. A gente não precisa mais acertar para ser amor. A gente só precisa continuar. Foi assim que os dois começaram um novo projeto. Mas desta vez, não havia curadoria, orçamento, cronograma ou lançamento. Era um projeto íntimo, um tipo de reconstrução afetiva, onde cada dia era uma nova tentativa, alguns com mais riso, outros com mais silêncio, mas todos reais. Lara passou a registrar pequenos momentos no caderno, mas não como artista, como mulher, palavras simples, coisas como: hoje ele lavou a louça sem que eu pedisse, ou ele me ouviu sem me interromper. Pequenos atos de amor ordinário que, no fim,
eram mais importantes do que qualquer grande performance. Um dia, Lucas apareceu com uma proposta. E se a gente abrisse a casa? Mas não como museu. Como o quê? Como lar. A ideia parecia simples, mas carregava o peso de um mundo. Porque abrir aquela casa novamente ao cotidiano, às bagunças, às roupas jogadas, aos dias sem poesia, seria a maior exposição de todas. Muito maior do que qualquer instalação artística. E Lara, depois de pensar por horas, respondeu: "Só se for com você. Só pode ser com você." Ele completou. Sem pressa, foram comprando móveis novos, pintando paredes, derrubando divisórias que existiam apenas para sustentar memórias encenadas. Mantiveram algumas peças antigas, não por apego, mas por respeito. O sofá da sala de estar, a xícara rachada, o abajur que piscava. E, numa parede discreta do corredor, deixaram o bilhete escrito à mão que havia encerrado o museu. Fechado para visitação, aberto para recomeços. Convidaram poucos amigos, fizeram jantares íntimos, riram de coisas bobas, discutiram sobre qual lado da cama era de quem, e pela primeira vez viviam sem documentar, sem ensaiar, sem representar, só viviam. E isso para Lara era o ápice da arte, o ordinário tornado extraordinário, pelo simples fato de ser verdadeiro. Lucas, certa noite, encontrou uma das flores de origami que escapou do desmonte. Estava amassada, escondida sob o móvel. Desdobrou. Era uma frase que não lembrava de ter lido antes. O amor que sobrevive à encenação é o único que pode estrear de novo. Ele guardou a flor num livro da estante. Não precisava contar a Lara. Ela provavelmente já sabia. Afinal, foi ela quem escreveu. Naquela manhã de domingo, a casa amanheceu diferente. Não havia fila na calçada, nem ingresso virtual esgotado, nem câmera escondida. Não havia figurinos, trilha sonora, marcação de cena. As molduras estavam preenchidas por fotos reais, não mais borradas, nem filtradas. Fotos de café da manhã, de pés descalços no corredor, de sorrisos mal focados em domingos comuns. O museu havia deixado de existir. Em seu lugar, havia surgido uma nova exposição. Mas essa, ninguém podia visitar. Era íntima. Era só deles. Era presente. Lara, de pijama, mexia no fogão preparando panquecas. Lucas, descabelado e de chinelos, montava uma estante nova que teimava em ficar torta. Do lado de fora, o mundo seguia. Buzinas, entregadores, vizinhos, celulares vibrando. Mas dentro daquela casa, havia paz. Não a paz silenciosa de quem esqueceu, mas a paz poderosa de quem perdoou, permaneceu e escolheu continuar. Ela colocou a primeira panqueca no prato e olhou para ele, fingindo impaciência. Se essa estante cair, vai virar performance. Eu já estou montando como instalação contemporânea. Chamo de fragmentos de um homem tentando ser útil. E eu chamo de mulher que ainda ama, mas esconde rindo. Eles riram juntos. Riso real. Riso que preenche. Riso que constrói. A sala, antes palco, agora era apenas a sala, com almofadas no chão, livros empilhados e meias perdidas. O corredor, antes rota temática de dor, agora era só o caminho para o quarto. A cozinha, que já encenara brigas e reconciliações, agora era onde a massa da panqueca queimava de verdade. E o quarto, agora tinha 2 travesseiros novamente, 2 lados ocupados, 2 histórias caminhando paralelas, mas desta vez na mesma direção. Numa das paredes, a única que Lara não pintou de novo, havia uma nova moldura. Nela, um vídeo tocava em looping. Era um trecho simples, quase sem som. Lucas e Lara dançando na sala, em câmera lenta, sem se darem conta de que estavam sendo filmados. A filmagem foi feita por acaso, numa tarde qualquer, quando a câmera do celular ficou ligada por engano. E quando Lara encontrou o vídeo dias depois, decidiu que aquele seria o símbolo final da nova fase. Porque ali, naquele vídeo sem intenção estética, sem roteiro, estava o amor verdadeiro. Nu, bruto, bonito. Na legenda da moldura, ela escreveu: cena extra. Nunca exibida, nunca ensaiada, apenas vivida. Mais tarde, quando o sol começou a baixar, Lara e Lucas sentaram no chão da varanda.
Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Ficaram em silêncio. Mas não era o silêncio do fim. Era o silêncio da continuidade. Você ainda pensa no que a gente foi? Ela perguntou baixinho. Não mais como antes. Agora penso no que a gente é. E o que a gente é. Ele sorriu. Um amor que foi museu. E virou lar. Ela fechou os olhos. Sentia o vento tocar o rosto. O coração calmo. O peito cheio. Não doía mais lembrar. Não apertava mais o espaço entre as costelas quando pensava no passado. Porque agora, o passado fazia parte do presente. Não como prisão, mas como fundação. O museu foi encerrado. A dor, digerida. A arte, transmutada. E o amor permaneceu. Não perfeito, não constante, mas inteiro. E talvez esse seja o grande milagre, quando o amor que virou memória volta a ser presente. Fim. Mas só da história contada. O que é que eles vivem agora é só o começo.